Saudações a todos, eu me chamo Matheus Alvarenga Gonçalves, acadêmico da Universidade Federal Fluminense e também coordenador do Grupo de Estudos Brasil Império. Amigos, hoje o tema é sobre a Primeira Revolta da Armada. Nós falaremos da Primeira Revolta da Armada numa ótica, numa perspectiva do almirante Luiz Felipe de Saldanha da Gama, que vai fazer parte de muitos vídeos aqui, com certeza, do nosso canal. Já percebi também que há poucos vídeos do almirante Saldanha da Gama no YouTube, né? Quando a gente fala em Marinha, geralmente vai aparecer mais o Barroso, vai aparecer mais o Tamandaré, mas também existiram outros nomes que merecem a nossa atenção na plataforma. Então, a Primeira Revolta da Armada, meus amigos, ela surge em consequência das derivadas crises que houveram no início do regime da forma de governo republicana no Brasil. A partir do momento que foi alterada a forma de governo de monarquia para a república, nós tivemos uma série de crises, né, dentro deste novo governo provisório e, posteriormente, o governo constitucional da república. Mas, vamos lá. Eu sempre digo que algumas pessoas afirmam de maneira muito equivocada, eu vejo até historiadores aí, não vou dizer nem que é só monarquistas, mas eu vejo historiadores aí de diversas posições, de diversas ideologias até, que afirmam categoricamente que as revoltas da Armada, inclusive historiadores famosos, né, que tem vídeo no canal, tem vídeos aí que são vistos por milhões de pessoas, que afirmam categoricamente que a Marinha ela era monarquista e ela não aceitou a queda da República, quer dizer, a queda da monarquia. Ora, isso é um completo engano, é uma completa mentira histórica. A Marinha do Brasil, eu falo no vídeo anterior, tem um vídeo explicando melhor dos golpistas, quem foram os golpistas da Marinha. Se vocês retornarem num vídeo atrás, vocês vão ver que o meu último vídeo foi falando sobre os golpistas da Marinha e a participação da própria instituição no golpe da República. O Exército não agiu sozinho. Tá? Então, a Marinha do Brasil ela participa sim, e ela tem raízes monárquicas, sim, mas não quer dizer que ela levantou a bandeira do Império até os anos 20, né? Porque senão a gente vai falar também que a revolta da Chibata foi uma revolta de negros monarquistas, o que não foi o caso. Então, imputa-se à Marinha do Brasil uma insígnia que ela não tem. Ela não foi no século XIX, no final do século XIX, no início do século XX, nenhuma baluarte monarquista. Longe disso. O que ocorreu dentro da Marinha é que existe uma tradição muito forte no Império, e que também existiram alguns gatos pingados de marinheiros que eram monarquistas. Inclusive, pouquíssimos de alta patente que eram monarquistas assumidamente. Quem, por exemplo? Luiz Felipe de Saldanha da Gama. Ele foi, sim, um monarquista. Mas não dá para você dizer que o Van der Kolk foi monarquista. Não dá para dizer que o Custódio de Mello foi monarquista. Certo? Então, essas pessoas que tiveram participação nas revoltas da Armada, citando aqui em especial o Van der Kolk e também o próprio Custódio de Mello, eles não eram monarquistas. Se vocês forem pegar tanto a primeira revolta da Armada, que ocorre com o objetivo de retirar o Deodoro da Fonseca da presidência, e também a segunda revolta da Armada, que foi feita contra o Floriano, que tinha o objetivo de tirar também o Floriano da presidência, todas elas incitam, elas defendem a Constituição e a República. E, inclusive, são assinados diversos manifestos que foram publicados dizendo vivas a República. Então, não, meus amigos, não. A Marinha, sim, tem tradições monárquicas, imperiais, de sua origem, de sua formação. As células da Marinha são, sim, monarquistas, mas, a partir desse advento do golpe da República, muitos oficiais acabam aderindo à República, e se vocês me perguntarem os interesses, eu vou lhe responder de duas formas: por promoção e também por ambições políticas. Como assim por ambição? O Van der Kolk ele era capitão de mar e guerra.
Quando ele abriu os portões do Arsenal da Marinha para o Exército se apossar das munições da Marinha, do Arsenal da Marinha, no dia do golpe da República, isso aconteceu, já expliquei no vídeo anterior, o Van der Kolk abre os portões e deixa as tropas de Deodoro passar e tomar posse do Arsenal da Marinha. A partir daí, nós já temos uma problemática, porque nesse momento você já vê ali o Van der Kolk com interesses, né? Aproveitou a situação para poder crescer. A mesma coisa foi o Floriano, que abriu os portões lá do QG do Exército para as tropas do Deodoro entrarem lá e prenderem o Visconde de Ouro Preto. Tanto o Floriano, tanto o Van der Kolk são oportunistas. O Floriano foi promovido a marechal e o Van der Kolk foi promovido a almirante. Então, eles foram premiados por isso. E, além disso, o Van der Kolk ele foi premiado até com o cargo de ministro da Marinha, que antes era exercido pelo Barão de Ladário, aquele que eu falei no vídeo anterior que levou um tiro, né, ao tentar conter as tropas do Deodoro. Então, houveram pessoas, muitos almirantes, quer dizer, muitos oficiais que se beneficiaram do golpe da República. Tá? Então, nós entramos agora no assunto da primeira revolta da Armada. O Deodoro ele vai governar de novembro de 1889 até 1891 sem Constituição, na base de decretos. E a República ela não nasce com um grupo de apoio uniforme. Ela nasce com grupos de apoio heterogêneos. Como assim, Matheus? Haviam republicanos positivistas, haviam parlamentaristas, havia inclusive políticos monarquistas, haviam divisões dentro do liberalismo que iria formar esse tipo de Estado republicano, que seria o primeiro. No Brasil, é um Estado inédito, né, naquela altura. E aí o Deodoro da Fonseca, o que ele vai fazer? Ele é um militar, ele é um marechal, é linha dura. Ele não vai aceitar que os políticos do Congresso ditem ordens para ele. Basicamente, não tem o objetivo de aprofundar na crise do Deodoro, o meu objetivo é falar da primeira revolta da Armada, da participação do Luiz Felipe Saldanha Gama. É o seguinte, o Deodoro, junto com o Rui Barbosa, eles fizeram uma verdadeira caca, para não dizer outra coisa, na parte econômica da República. O que eles fizeram? Eles fizeram promover uma política econômica que ficou conhecida como a política do encilhamento. A política do encilhamento basicamente foi um fornecimento de créditos, né, de maneira desordenada, uma sequência de erros de origens basilares da economia, como, por exemplo, não imprimir dinheiro. A República começou a imprimir dinheiro a balde, começou a emprestar dinheiro de maneira desorganizada para tentar promover uma rápida industrialização no Brasil, e esse dinheiro que era utilizado por quem pegou esse dinheiro, pelas pessoas que tomaram posse do dinheiro desse empréstimo, acabaram fazendo o quê? Ao invés de colocar esse dinheiro em fábricas, que era a intenção do Rui Barbosa, industrializar o Brasil, eles colocaram dentro das próprias fazendas. E ainda foram criadas empresas de fachadas para poder retirar esse dinheiro com mais facilidade do governo, com juros baixíssimos. Então, isso levou, bem resumidamente, a uma quebra da moeda do réis do Brasil. Isso levou a uma quebra monetária no Brasil e também levou a um descrédito assombrador, né, assustador na Europa. A partir disso também, o Congresso queria fazer o seguinte, queria responsabilizar o presidente da República pelos seus atos que colocaram a própria República em crise. E o Deodoro não aceitou. Era uma espécie de lei de responsabilidade que levaria ao impeachment do presidente. Então, agora nós vamos entrar na questão da eleição. O Deodoro ele vai participar das eleições depois da Constituição. Ele vai participar da eleição de 1891, vai ser uma eleição indireta. O que é indireta? Ele vai ser votado pelo parlamento e muitos parlamentares eles votaram no Deodoro, até mesmo por medo do Deodoro chamar o Dom Pedro II de volta. Há uma lenda, né, não tenho nenhum material aqui, mas eu sempre escutei uma lenda que o Deodoro ele ameaçava trazer o Dom Pedro II toda vez. Uma chantagem, né? Não quer dizer que ele realmente ia trazer o Dom Pedro, era uma chantagem que ele fazia com seus inimigos políticos. Né?
E o Dom Pedro II, lá na Europa, estava lá com saudade do Brasil, então o Deodoro jogava esse flerte para poder conseguir o que ele queria. Quando isso já não serviu mais, e quiseram passar por cima dele, colocando essa lei de responsabilidade, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar o Congresso. Ele vai fechar o Congresso e vai começar a prender os seus opositores. Isso vai gerar uma crise muito grande. E aí nós vamos voltar para a Marinha. Nós temos ali 2 políticos dentro da Marinha. Temos o Vander Kolk, né, que chegou a ser até senador. Temos o Custódio de Mello, que também tinha bastante ambição política, não à toa ele também pertencia ele era também ministro da Marinha, e eles vão tomar ali a frente, vão se revoltar contra o Deodoro, e vão fazer o quê, pessoal? Eles vão pegar os navios mais potentes da época da Marinha e vão forçar o Deodoro da Fonseca a renunciar. Pronto, agora nos 11 minutos de vídeo eu vou falar sobre o Saldanha da Gama. Saldanha da Gama. O Saldanha da Gama, na época do golpe da República, em 1889, no dia 15 de novembro, ele não estava no Brasil e relatou que se ele estivesse no Brasil, as coisas não ocorreriam como ocorreram. E ele retorna ao Brasil em 1890 com a bandeira já trocada, com a bandeira do Brasil diferente, com um governo diferente, com tudo diferente. E ele decide continuar a servir a Marinha, como basicamente todos os colegas decidiram continuar servindo a Marinha, independente da forma de governo que ali se sucedeu. E ele chega e ele é bem recebido pelo Deodoro da Fonseca, e o Deodoro da Fonseca dá, basicamente, cartas brancas para o próprio Luiz Felipe de Saldanha da Gama fazer o que ele achasse necessário para poder modernizar a Marinha. Então, o Saldanha ele já começa a trabalhar com estudos de portos, melhoramento de portos, melhoramento da defesa naval portuária. Ele vai começar a trabalhar com tudo isso, inclusive preparando os alunos da Escola Naval, fazendo desfiles épicos, como foi o desfile do ano posterior ao golpe da República. Dizem até alguns biógrafos de Saldanha que o próprio Deodoro se emocionou com o tamanho empenho com que os alunos da Escola Naval desfilavam, a Marinha desfilou nesse desfile de 7 de setembro, da independência do Brasil, e o Saldanha da Gama estava na linha de frente, estava participando dessas operações que a Marinha do Brasil iria sofrer. Então, o Saldanha da Gama basicamente estava ocupando-se ali em tentar modernizar a Marinha mais ainda, e tentar, de certa forma, contribuir para que a Marinha do Brasil fosse maior do que já era. E, principalmente, a preocupação basilar do Saldanha da Gama era na questão da formação militar. Então, por exemplo, o Saldanha da Gama, ele, apesar dele estar trabalhando para o governo da República, ele também não abriu mão do seu monarquismo. Por exemplo, quando havia formação na Escola Naval, ele escolhia 2 de dezembro. Por que 2 de dezembro? A data para se formar os guardas marinhos ali, os aspirantes. Ele escolhia essa data porque era aniversário do imperador. E ele também introduziu dentro da Marinha, mesmo estando na República, vários sinais remetentes ao Império, das tradições navais celulares da Marinha do Brasil, da Marinha Imperial. Então, o Deodoro vai fazer o que com ele? Nada. O Deodoro dá completa carta branca para ele poder fazer o que quisesse. Ainda assim, o Deodoro ouvia reclamações sobre o monarquismo do Luiz Felipe de Saldanha da Gama e ele não se importava com isso. Acontece que o Saldanha da Gama, em novembro, ele vai tomar, claro, parte dessa situação da revolta da Armada, e ele vai se dirigir ao Deodoro da Fonseca, isso vai acontecer, e segundo o historiador Didio Costa, o Saldanha da Gama vai basicamente implorar ao Deodoro da Fonseca para que deixasse o Saldanha agir, né, para que ele pudesse agir naquela altura da revolta. E naquela altura da revolta, os principais navios da Marinha, apesar dos esforços de Saldanha, foram cair na mão de quem? De Custódio de Mello e de Vander Kolk. E mesmo assim, o Saldanha, contando apenas com os seus meninos da Escola Naval e também com ainda pouca parte ainda da Marinha que não havia se rebelado, ele ainda se oferece para tentar conter a revolta, praticamente numa missão suicida. Ali poderia ter acabado a história do Saldanha, porque
ele não tinha as mínimas condições de enfrentar aqueles monstros marinhos em posse destes almirantes. E o Saldanha da Gama, mesmo assim, ele vai insistir. O Saldanha da Gama chega a estudar como atacar o Riachuelo, ele tenta atacar o Riachuelo, mas não consegue, falha. E o Deodoro, em novembro mesmo, ele já vai renunciar, ele não vai aguentar a pressão. Então, vamos seguir aqui com o slide. Esse aqui é o líder da revolta, o almirante Custódio de Mello. O Van der Kolk, que eu avisei para vocês, informei um pouco sobre a intenção dele desde o golpe da República. Foi ele que abriu os portões da Arsenal da Marinha. Agora, uma curiosidade, né? Esse almirante Dionísio Manhães Barreto é pouquíssimo falado aqui em Campos, mas vocês acreditam que ele também era campista? Esse almirante, ele chegou à patente de vice-almirante, Dionísio Manhães Barreto, ele foi um herói da Guerra do Paraguai que comandou um dos encouraçados nessas batalhas que se seguiram no sul do Brasil e dentro do território do Paraguai e Mato Grosso. Então, esse almirante Dionísio Manhães Barreto, ele também vai ser um deputado constituinte, vai ser deputado estadual. Ele é um importante nome de Campos dos Goytacazes, de nossa cidade, e também passa batido. Então, nossa cidade tem 2 almirantes. Tem o Luiz Felipe Saldanha da Gama, que chegou ao cargo de a patente de contra-almirante, e tem o almirante Dionísio Manhães Barreto, que chegou à patente de vice-almirante. O almirantado é dividido naquela época em 3 partes. O contra-almirante, que foi o caso do Luiz Felipe, o vice-almirante, que foi o caso do Dionísio Barreto, né, e tem o almirante, que aí já é o caso do Custódio de Mello, já é o caso do almirante Barroso, do Tamandaré, né, que é a última instância, o teto da Marinha, vamos dizer assim. E ele foi um herói de guerra que passa despercebido aqui na nossa história local. Esse aí é o Luiz Felipe de Saldanha da Gama, contra-almirante. Esse foi o almirante que se revoltou contra os revoltosos, né, tentou fazer um contragolpe naquele momento, né, e não conseguiu. Aliás, né, o Deodoro dá um golpe e a Marinha dá o contragolpe. E o Saldanha da Gama ele vai tentar defender o governo de Deodoro da Fonseca. E aí, para entender a gravidade, já estamos terminando, mas para entender a gravidade disso, né, olha aí o encouraçado Riachuelo. Gente, vamos imaginar no cenário hipotético aqui, vamos supor que a capital dos Estados Unidos seja Nova York. Vamos supor, né, porque ali é uma área marítima, tem o mar ali, né, em Nova York, e você tem os porta-aviões, que todos conhecem, os famosos porta-aviões dos Estados Unidos. Você imagina que ali é o governo americano, né, a sede, e esses navios, esses porta-aviões nucleares, decidem se revoltar contra o governo. Já imaginou o tamanho de estrago que esses porta-aviões poderiam fazer? Então, naquela época, trazendo para o século XIX, a última tecnologia naval eram esses encouraçados. Eram verdadeiros monstros marinhos, e esse Riachuelo, em especial, ele excitou os Estados Unidos da América a poder participar dessa corrida armamentarista, dessa corrida militar, por melhorar a sua marinha, por melhorar e atualizar a sua frota naval. Ele esteve nos Estados Unidos anos antes da proclamação da República e chamou muita atenção, assim também como o cruzador Tamandaré, que a gente vai ver mais adiante. Então, com esses navios, o Custódio de Mello e também o Van der Kolk, eles acharam que com esses navios ali apontados, acharam e tiveram, né, sucesso nessa estratégia, apontando os canhões destes monstros marinhos, que o Deodoro iria renunciar, e deu certo. Então, se esses encouraçados resolvem atacar a capital federal àquela altura, ali a partir da Baía de Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro não existiria hoje. Vocês podem ter certeza que não sobraria pedra sobre pedra se estes encouraçados resolvessem atacar a cidade do Rio. Partindo agora para o outro, esse é o encouraçado aqui da BAM, outro encouraçado famosíssimo. Olha só, é como se fosse porta-aviões, vamos botar assim, a última ponta de tecnologia naval à época. Era outro monstro também, um encouraçado aqui da BAM, que também participou dessa revolta. Vamos ao próximo. Esse daí já é um encouraçado
do 7 de setembro. O Brasil, naquela época, era a maior potência naval na América do Sul e rivalizava, em certa medida, depois, claro, depois dos anos de 1880, 1890, a Marinha dos Estados Unidos dá um salto monstruoso, né, e acaba, a partir desse final do século XIX, se tornando a potência máxima ali do nosso continente, no quesito naval. Ela que mandava nos oceanos aqui Atlântico, né, no Oceano Atlântico, aqui na América. Então, esse é o outro encouraçado 7 de setembro. Olha só, já são 3. E aqui temos esse cruzador Tamandaré de fabricação 100% brasileira. Tudo que está nesse navio foi fabricado em estaleiro brasileiro, além também das matérias-primas e mão de obra. Então, o Brasil, naquela época, era um exemplo de produção naval, de fabricação, de modernismo, e tudo isso foi posto abaixo com as 2 revoltas da Armada, que acabaram por destruir a maior parte dos navios mais potentes que nós tínhamos à época. Então, voltando à conclusão, em novembro, no final de novembro, o Deodoro da Fonseca ele não vai mais ter intenção de permanecer no poder, ele cede o poder para Floriano Peixoto. No governo Floriano Peixoto, nós teremos mais problemas, nós teremos muito mais revoltas, muito mais censura. A primeira censura ali imposta foi pelo Deodoro, a partir do golpe da República, e depois também, depois do governo provisório, ele também decretou um estado de sítio, onde ele mesmo mandou fechar e prender muitos parlamentares que eram contrários a ele. O próprio jornalista, muito famoso também, Eduardo Prado, que naquela época, para não ser descoberto e capturado, ele não estava no Brasil, mas ele não queria se expor naquele momento, ele diz o seguinte: a época da monarquia, enquanto haviam embates entre o ministério e a coroa cedia. Mas na República, quando nós temos embates entre o Congresso e o presidente, este presidente que não tremeu a espada ao deportar o imperador, também não cederá aos anseios dos parlamentares. Foi mais ou menos isso que quis dizer. E o Deodoro, ele não pensou 2 vezes antes de atacar o legislativo. Então, meus caros amigos, no próximo vídeo já está mais do que feito um spoiler aí da segunda revolta da Armada. E aí o bicho vai pegar literalmente. Muitos desses navios não vão só ensaiar um tiro na cidade do Rio de Janeiro, vão ocorrer disparos de ambos os lados, de fortalezas. O Saldanha da Gama vai depois entrar em ação. Vai acontecer vários episódios épicos de batalha naval que o Rio de Janeiro nunca antes havia visto. Então, se você gostou do vídeo e tiver também alguma dúvida, pode comentar, compartilhar. E no caso da dúvida, né, você deixa aqui a sua pergunta abaixo. E também não se esqueça de curtir o nosso vídeo antes de se retirar. Ok? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.